Vambora, rapaz. Fala, galera! Estamos começando mais um 3 Teras Podcast. Vem pra mim aqui, pra minha câmera aqui. Imagine se você fosse uma máquina do tempo, fechasse esses olhos e pudesse escolher uma data para você voltar ao tempo. Que data você escolheria? Estamos começando mais um podcast do 3 Teras. Para dar início, eu gostaria primeiro de comunicar que siga-nos nas redes sociais, @3teras.oficial Instagram, @3teras, YouTube, Spotify. Carreira está botando agora, nesse momento aí na tela. Consegui. Deixe seu like, bote o seu joinha, assine, ative as notificações, curta, compartilha. Se você gostou, continue seguindo a gente. Como sempre, na nossa técnica está o Mr. Luiz Carlos Carreira Júnior. Sou eu, carne e osso. Show de bola. Aqui do meu lado está... Mais osso do que carne. Isso, com certeza. Aqui do meu lado está Cleo Van Goye. Ghostbusters! Então, galera, hoje a gente vai falar sobre nostalgia dos anos. Como eu falei, se você fosse uma máquina do tempo, pudesse fechar o olho e voltar no tempo, que década você escolheria? Vamos lá, Luiz, você. Eu? Cara, eu começo um pouquinho mais cedo, que eu acho que foi um ano que me marcou bastante. Foi 1977. O que aconteceu em 77 de muito legal. Vocês que são nerds. João, você que é nerd. Eu não tinha nem nascido. Não? Não. Cara, estreava uma das maiores franquias que nós temos até hoje, Star Wars, em 1977. Eu voltei porque eu sei que a pauta é a partir de que ano, Cleovan? A partir de 1980. Foi um pouquinho pra trás, viu? Ele voltou tanto que na época em que saiu, nem era Star Wars. Ainda utilizava-se o português como padrão nas obras de cultura Guerra pop. das Estrelas, né? Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, exatamente. Agora, por que eu cheguei a 1970? Porque tem uma historinha muito legal, cara. Porque na época, quando estreou Star Wars, eu tinha, acho que 9 para 10 anos. Era algo assim. E foi o maior estardalhaço, a mídia fez aquela maior papapá, como sempre de hoje, né? Foi a obra que definiu ou introduziu o termo blockbuster, né? Que arrasa quarteirão. Aí eu tava tão empolgado de assistir, minha irmã, com a turminha dela, que minha irmã tem uns 2 anos mais velha do que eu, mais ou menos, ela devia ter uns 12. Nasce também o bullying. Escute. Exato. Não, aperfeiçoou-se. Exato. E ela reuniu a galera e se mandou pra assistir Star Wars e não me levou porque eu era pequeno. Tô dizendo. Até hoje eu tenho um trauma disso, cara. Era um vampiro, na verdade. Não, eu tenho um trauma. Isso tanto você que eu tinha 9 anos. Eu tinha 9. E quando você conseguiu assistir? Eu consegui assistir Império Contra-Ataca. Eu já assisti Império Contra-Ataca no cinema. A partir de lá, Você eu assistiu fui... primeiro do que Guerra das Estrelas? Eu assisti primeiro que Guerra nas Estrelas. E a partir de quando que eu assisti Império Contra-Ataca, na minha vingança, eu assisti todos os Star Wars no cinema. Todos. Até os mais atuais que... Mas da vingança, você levou sua irmã? Oi? Você levou sua irmã? Não. Então como é que é a vingança? Não, porque eu me senti muito... Eu me senti ali... Vingado. Vingado. Me senti vingado. O importante é sentir-se confortável. Confortável, justamente. 70 aí? 7. 77. Então, 77 a gente vai pular pra pauta. A gente tem aqui uma lista, eu fiz uma pequena lista de obras relevantes. Não esperem, pessoal, que a gente vai tratar detalhadamente sobre tudo que foi lançado nas décadas de 80 e 90, até porque o propósito não é esse. Nós não nos conectamos com todas as obras lançadas nas décadas de 80 e 90. Mas a gente vai falar sobre as mais relevantes e as mais relevantes com as quais nós temos algum tipo de conexão. Não é só largar, derramar informações aqui só pra dizer, olha como esses caras são inteligentes. Até porque a gente não é inteligente, até porque a gente não quer também fazer isso. Eu sou. E a gente vai começar falando sobre as obras dos anos 80 pelas quais nós temos algum tipo de conexão. E a primeira que eu consigo lembrar que me marcou, eu criança pirralho, é E.T., o extraterrestre. Dirigido por Steven Spielberg, definiu o gênero CSI. Sci-fi. Sci-fi. Supletivo. Eu não entendo quando ele bota emoção, porque tem outro? Tem Ele dramático. O sci-fi de próprio Steven Spielberg, que é totalmente diferente de E.T.,
Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Sim. Filmaço, cara. Filmaço. A gente pode também falar uma sugestão de pauta para os próximos programas sobre Steven Spielberg. Sim. Porque anos 80 e o início dos anos 90 foram muito ele foi muito proficiente, né? Ele foi muito ativo. Bom, ET de fato é uma obra sensacional. Eu assisti no cinema, primeira vez que eu assisti. Tinha quantos anos, João? 90? Luiz, não. Eu não me lembro quanto. Eu acho que eu tinha 8 anos, 6 anos. Lembrando que o filme é de 82. 82, Acho que eu tinha. Você assistiu no cinema em Não. 82? Desculpa. Assim, entenda, no cinema, na cidade onde eu morava interior, lógico que ele passou vários anos depois. Quando chegou no cinema 10 na anos cidade. depois. Entenda. Ah, tá. Quando chegou o cinema na cidade. Né? Em que cidade estamos falando? Tô falando de. Eu assisti em Pirá. Ipirá. Pirá. Fica onde, João? Fica 80 km de Feira de Santana. Feira de Santana fica onde, João? Na Bahia. Ah, tá. Que Lembra fica quantos quilômetros Então, de Salvador? 100 quilômetros mais ou menos. Salvador. Entenda que ele tá falando, nos 80 não era comum você ter um cinema no. Não, verdade. Não. Isso a gente tem que agradecer muito a Miro, que era o dono do cinema lá, né? Que ele era um cara que, por gostar de cinema, né? E cultura, ele teve essa vontade, esse desejo, imagina. E Nos hoje anos 80, também não é. Continua, que não é fácil. Voltou a É, ser raro ter raro. cinemas no Então, interior do você estado. imagina, Né? Foi. Nos 80, né? O início de 80, um cinema numa cidade pequena, no interior. Sim. Então, assim, era fantástico. Eu me lembro que a gente ia para esse cinema, no ET mesmo, a gente formava filas. Não, era ia fazer acontecimento, 3, né? 4 sessões seguidas, Era acontecimento, né? né? Então, assim, é um filme muito bacana, de fato, muito, muito legal. É quando, de fato, realmente eu tenho o primeiro contato com o ET, que a gente se. Né? Que a gente E qual foi o entende- seu segundo contato? Não, depois a gente já. O que eu falo com o ET é a figura do ET no cinema, né? A gente pensava que era aquele. É o que ele definiu, aquele ET fofinho, né? Aquele baixinho, gente boa, fininho, né? Sim, Mas sim, que, entendo. de fato, traz a proposta do encantamento. Sim. A cena da bicicleta É algo das crianças. fantástico. Porque ele é facilmente. É muito fácil para uma criança do final dos anos 80, que é o meu caso, o início dos anos 2000, se conectar com o filme, porque são crianças / adolescentes. E lembrando que os adolescentes eram interpretados por adultos. Se conectarem com o filme, especialmente na cena da bicicleta, da perseguição, Sim. o ET usa os poderes. E eu lembro, eu não assisti no cinema, eu assisti boa parte dos filmes que a gente vai falar aqui, eu assisti na Rede Globo, quando a Rede Globo ainda tem relevância, mas quando tinha uma relevância incontestável. TV aberta em rede em geral. É TV aberta em geral. Mas a gente tá falando de filmes que passaram no Tela Quente. Ia falar Sim. Cinema em Casa da outra emissora. No caso tá. era SBT, né? Era SBT e era de tarde. E não passava filme de criança. Passava, mas Oh, o aquele controle Sessão do que da era de 10. de criança era diferente. E eu lembro da primeira vez que eu assisti o ET, lembrando que no elenco de ET a gente tem nomes que... Um nome que sobressai diante dos outros é de Drew Barrymore, que ela é bem criancinha. E Sim. ela continuou na indústria do cinema. E o outro menino que fez Elliot, eu não lembro o nome dele, não vou lembrar, não vou mentir. E ele voltou a ter relevância, não que voltou a ter relevância, mas ele voltou a ter a exposição nas séries recentes, que é uma série de antologia de terror da Netflix, né? A Maldição da Mansão Bly. Eu não lembro. Mas enfim, que tem uma série de histórias de terror, mas elas não são conectadas entre si, mas elas são interpretadas pelo mesmo elenco. Sim. Então ele tá lá. Então eu lembro que eu assisti ET pela primeira vez e eu consigo lembrar da emoção que eu senti na cena onde os médicos cientistas fazem lá um laboratório conectado à casa de Elliot e eles pegam o ET e tem que separar os meninos. Ele fica em um laboratório e o ET fica em outro. E eu lembro que aquilo me marcou muito. Então o ET e os filmes de Steven Spielberg em geral, eles são filmes que acabam marcando a gente de uma forma ou de outra, né? E aí, na sequência, a gente vai deixar a Luiz falar, né? Que ele é o maior fã que eu conheço na história viva. A gente pula aqui, então, para Star Wars, né? O Império Contra-Ataca, de fato, que você fala, né? Que você... Sim. Esse eu assisti no cinema. Privilégio de assistir no Esse cinema. eu tive o privilégio de assistir no cinema. 1980, só lembrando. Sim, 1980. É o segundo filme, né? Não, Sim. segundo entenda, na ordem... Exatamente. Né? É o 3. Esse Não, seria o essa- 4.
Né? Seria o 4, né? Isso é um dos motivos Não. que eu odeio. Não, é o 5, Sim, episódio 5. Isso aí é um dos motivos que eu odeio Star Wars. Não, mas aí Mas, enfim, é a esperteza, é o é a segundo esperteza filme. de George Lucas, Isso. que depois que fez sucesso, ele jogou essa carta. Não, mas eu tinha tudo planejado. Exato, enfim. exato. Porque no caso é o 4, 5, 6, depois veio 1, 2 e 3. Entendeu? E Pra depois mim, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9 não veio, não. Não inventa. O 7, 8 e segundo 9 filme. não foi feito. Não, Não, o foram segundo filme. feitos. E hoje, até hoje, é considerado um dos melhores E você assistiu aqui? Star Wars. Salvador? Assisti em Salvador. Império Contra-Ataca, cara, eu acho que é um dos melhores filmes de Star Wars, velho, assim, da franquia. E outra, não foi ele que dirigiu. Não foi ele, foi o professor dele, um dos professores dele da universidade. Exatamente, Mas ele é entendeu? produtor. Irving, Claro. né? O Produtor. sobrenome era Irving, né? Na nossa que é, sequência aqui, a gente não vai me pra um filme muito bacana, que eu considero de fato, mais uma vez, Spielberg dá essa atacada no mundo, né? Que é De Volta pro Futuro. Putz, grila, cara. Sensacional. Eu acho que De Volta pro Futuro é uma Não, das mas não maiores é, obras. ele produz, ele assina como produtor. Produtor. Mas ele não dirige. É de... Aquele nome bem... Me diga, são dois diga diretores. você quem é que não associa esse filme a Spielberg. Eu? Você não assistiu, não? Não, quem não quem associa. Você, porque Sim, Mas tá todo mundo- acho que é dele. Não, mas não é dele. Ele é assina como produtor executivo porque ele foi ele que intermediou nas negociações. Mas a gente tem. Vamos lá, De Volta para o Futuro. Esse filme eu de fato assisti na televisão aberta. Eu não assisti no cinema. Não tive esse privilégio. Eu dessa parte aqui eu não vou poder usar a carta, nossa, eu assisti no cinema, porque eu sou mais novo que vocês dois e o primeiro filme que eu assisti no cinema foi por causa de um passeio escolar no Dia das Crianças de 1990. A cara tá te passando a cola aí, ó. Eu tô vendo ali. Que filme foi esse que eu assisti em 1990, que foi também um sucesso? Princesa Xuxa e os Trapalhões. Tem Xuxa no meio, mas não é esse não. Aquele com o Didi, que Didi é o príncipe. Não, Não, o príncipe é uma pessoa que vocês nunca consideram como príncipe. Que Maurício é Sérgio Matar. Malandro. tem esse. O mundo era completamente diferente, que Sérgio Meu Deus. Malandro era um príncipe de um filme. Foi Xuxa em Lua de Cristal. Esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E por causa de um passeio escolar do Dia das Crianças, em 1990, que eu nem estava na alfabetização ainda. Ô Luiz, o que é que você lembra desse filme, De Volta pro Futuro? Você chegou a assistir no cinema? Assisti no cinema. Tudo, cara, balada de De quem Volta pro Futuro. balada de quem de quem é uma pessoa muito retraída, de uma pessoa que é muito tímida, é duas coisas. Cinema ou livraria. Entendeu? Das duas coisas. Então, Normalmente no mesmo dia, um depois do outro. então eu assisti no cinema. Cara, foi um dos filmes muito legais pelo roteiro. Assim, cara, foi uma coisa que me pegou que tudo que é relacionado com viagem no tempo, eu acho que assim, eu sou muito fã. E como foi construído o filme, cara, foi sensacional, velho. E cabe falar que Sensacional. os três filmes, todos os três sucesso. Sucesso total. Calma. Não, eu gosto dos três. Eu gosto dos A três. gente pode gostar dos três. Eu só não fiquei só com o último, que se eu não me engano, o último foi Do Faroeste. do Faroeste, né? Isso, exatamente, que é o do trem. É Do interessante, trem, eu gosto muito desse. Eu gosto. Mas, tipo, ele é controverso no sentido da opinião popular ser unânime. Eu acho O que... 1 é unânime. Não, o Anjo não. eu O acho 2 também. Eu acho que é uma sequência muito boa. Porque o 2, eles gravaram ele vale um episódio à parte, porque tem uma série de acontecimentos nos bastidores que não era nem pra Michael J. Fox, era pra Michael J. Fox ser o protagonista. Devido a conflito de agenda, ele não pôde ser. E o ator que assumiu o papel era um ator muito mais sério, levou a história como um drama. E não era isso que os diretores e a produção queria. Então eles chegaram a gravar um tempo do filme. E aí depois eles fizeram, Não ficou legal, não tá funcionando. tiveram que regravar tudo com Michael J. Fox, enquanto ele tinha a agenda ocupada com uma série de sucesso que ele participava. E que bom que foi Michael J. Fox, cara. Exatamente. E o sucesso foi tanto que quase que imediatamente a sequência já havia sido planejada pelo estúdio. E eles gravaram a sequência, que é o 2, que o De Volta pro Futuro 2 se passa em 2015, se eu não tô enganado. Acho que... 2000 e alguma coisa. E a gente já tá quase 10 anos. Já passamos de 10 anos de 2015. Ou seja, estamos além do De Volta pro Futuro 2, já não é nem mais futuro, já é passado pra gente. Agora, veja você. Eu acho que... Eu não sei se pelo fato de ter sido o último, né? Mas esse De Volta pro Futuro Passando Oeste é muito mais marcante em mim Provavelmente. do que o primeiro. Não, o primeiro é muito marcante, que envolve
envolve a ideia de... mas eu não sei com se os eu pais, me você... Eles elaboram Cara, alguns... ó, velho, Eu acho que o terceiro ele já traz um carro mais sofisticado, não sei se é isso. Cara, Não, sabe? o terceiro ele traz uma série de listas de Inovações. desejos que a gente esperava quando ele saiu de que o futuro seria. Tipo, carros voadores. Cara, ó, velho, só no primeiro que ele volta no caso, pro passado, pra salvar a família dele. E nisso, a mãe dele se apaixona por ele. Cara, Ainda corre o risco de desaparecer por causa disso, né? Exato, Tipo, rapaz. um complexo de Édipo da Zorra. isso foi sensacional, velho. Foi sensacional. E o pai dele. Ele... E aí tem um furo, né? Que é. mas ninguém... Não furo que eu falo assim. Não é um furo, mas ele cria-se um gancho pra continuação. E... Que é um dos personagens, ele vai se tornar milionário na continuação por Sim, causa de um item que ele recupera no primeiro filme. Que não é mais spoilers. Não é mais spoilers. Ele queria também levar uma vantagem daquilo, né? Quem queria? Exato. Respondendo a pergunta inicial de João, né? Pra que data você votaria? Eu votaria pra data anterior de quando a penúltima Mega Sena, o penúltimo sorteio premiado aconteceu. Com certeza. Lógico. Então, Sem crise, agora, com no mesmo ano também tem Clube dos Cinco, eu não me lembro desse filme. Não. The Breakfast Club. Não me lembro. Eu não tenho muita conexão com ele, por isso que eu falei aqui antes de a gente começar a gravar que a gente não abordaria ele. Então a gente pode pegar aqui. O João pega e fala. Isso pode ser só um sacrilégio, Então, porque muita gente que pode estar assistindo a gente, ouvindo a gente, tem uma conexão. Então Porque você Clube que se dos conectou, você que se conectou, deixa aí seu comentário aí nesse vídeo, né? Vai ser bem bacana. ele é uma obra, a gente pensou em incluir Garotos Perdidos. Porra, então. Aí tudo bem, cara. Aí você deixou de fora. Não, Garotos Perdidos é sensacional. Agora o interessante dessa lista é que ele vai e no final a gente volta para 84. Então de volta. Não tá em ordem cronológica, tá em ordem de relevância. Então 84 a gente chega aqui, né? Os Caça-Fantasmas, né? Sim. Que é E aí, sem sombra de dúvidas, é um filmaço. De Ah, é. entretenimento, é muito bom. Exatamente. Muito divertido, muito interessante. Porque o Caça-Fantasmas, ele age em conjunto com aquele outro documentário lançado depois, né? Que é Ghost do Outro Lado da Vida. Pra falar sobre os fantasmas. Então, um tem uma abordagem mais sci-fi e o outro é um documentário, né? Agora, a gente falou, né? Eu mesmo, na introdução, que década eu faria, que década eu voltaria, eu acho que é 50. os 90 eu voltaria pros anos 90 também. Eu me identifico. Acho que a gente teve um resto, Terra Sem Lei, né, cara? um resto de produção. E era Legal. época de Terra Sem Lei, né? Era Terra Sem Lei. E aproveitando que a gente citou os anos 90, saindo dos anos 80, porque eu consumi coisas dos anos 80, não nos anos 80, porque eu nasci em 84, então... Não, sim. Eu Ele só tá fui fazendo a referência do que novinho. foi feito no ano. E Mas aí, aqui, os anos 90, pra mim, me marcam mais porque Você é falando muito sobre novinho. minha primeira experiência vivendo algo da cultura pop, do cinema, que impactou o mundo à minha volta, foi com o Parque dos Dinossauros. Sim. É o que que a hoje gente- é Jurassic Park. é o que a Não, gente Jurassic inicia. Park. Mas 1993. Exatamente. Mas esse foi seu primeiro filme que... você se lembra, não? Qual foi o primeiro filme que você se lembra? Que você assistiu no cinema? A Lua de Cristal. Boneco de Cristal? O primeiro Seu, filme João? que eu assisti no cinema foi Lua de Cristal, em 90. Mas o primeiro filme... Cara, Lua de Cristal não foi, tipo assim, um impacto... Eu Era assisti- aquela temporada de filmes de verão, de férias escolares, né? Que acontece 2 vezes. Não, eu acho que ET foi o primeiro filme que eu assisti Cinema? no cinema. Agora tem um filme aqui dos anos 90. Calma, não vamos pular ainda o Jurassic Park. Não vamos Tá, Jurassic Park, né? Eu falei Jurassic Park porque foi o primeiro que eu vivi onde todos os meninos e meninas da minha volta, da minha idade, foram impactados por isso. Interessante. A gente ia pra escola, todo mundo só falava Jurassic Park porque ele foi anunciado antes, aí você ia comprar... Superprodução, né? Você ia comprar chocolate, qualquer coisa, tinha um chocolate surpresa Sim. dos dinossauros do Jurassic Park. A gente ficava trocando e tal. E trocando não figurinhas, Viu- mas viu era o cardzinho. é tipo um exatamente. postalzinho no formato Exatamente, é em formato retangular. E tanto vinha a figura do dinossauro no chocolate. Exatamente. E a gente ligava a TV e só era comercial do Jurassic Park. E eu lembro que do prédio seguinte onde a gente morava, eu morava no Vale dos Lagos, um bairro aqui de Salvador. E aí, 2 irmãos, né, de outro prédio falaram: não, a gente vai assistir Jurassic Park e tal, vocês têm que assistir. Eu lembro dessa cena na janela, a gente jogando bola embaixo aqui num vão entre os 2 prédios. E eu lembro sendo o primeiro filme blockbuster que eu vivia a mania, né? Tipo, o Jurassic Park, o Parque de Dinossauros Mania.
da época. Então, essa é a minha primeira lembrança do Jurassic Park. E foi uma das, assim... o filme tem uma das melhores cenas que eu considero até hoje, que é a aparição... quando aparece o T-Rex. Que tem toda aquela preparação do copo vibrando. A poça. Cara, é sensacional, velho, essa parte. Pra mim, o Jurassic Park, ele já tem embora seja um filme de ficção científica, ele tem um quê de magia positiva, de encantamento. Sim. Quando os dois, não sei se arqueólogos ou paleontólogos, provavelmente paleontólogos, eles estavam no jeepzinho aberto, né? Naquele campo. E aí o cara tá começando, ele tá bem cético, né? E aí a paleontóloga olha pro lado assim e vê, toma um susto. Daqui a pouco ele começa a ficar calado, ela pega a cabeça dele. Vira aí, pai. Assim, vira de lado, ele olha e ele fica calado. e aí o tema, né? Sim. Agora, interessante, eu vim tomar conhecimento do Jurassic Park em 94. Um ano depois. Um ano depois, eu morava na Espanha. Meu primeiro contato com ele... Não, desculpe. Tem uma história engraçada. Meu primeiro contato com esse filme. Eu tive que ler o livro do filme, que dá origem ao filme, em espanhol desse filme. Depois eu assisti muito tempo. Entendi. Depois na telona mesmo, né? Ele é também um dos filmes que constam na lista de filmes impactantes ou de extremo sucesso, com participação, nesse caso ele é dirigido por Steven Spielberg. Uhum. E nos anos 90 teve outro também, que é a Lista de Schindler, só que a gente não vai se aprofundar nele. Eu também, enquanto criança, não foi um filme que eu assisti já adolescente ou adulto pela primeira vez. Então... Cara, eu estou me sentindo muito velho nessa história. A ideia toda é essa. E aí a gente já vem de 93, lógico, como o Calvão falou, a gente não vai passar todos os filmes, mas a gente vem aí com um baita sucesso, né? Que levou 11 estatuetas, né? Que é o Titanic, em 97. Exatamente. Sim. Titanic, grande amigão. Eu nunca fui fã, tá? Acho que é uma super produção, mas não, tipo assim, não é um filme pra mim que é indiferente, eu não tenho conexão E tinha espaço ou não tinha espaço pro cara se salvar? Tinha. Cara, eu não me lembro do filme todo. A grande polêmica era essa, né? Na verdade, ele podia ter filho. Porque o espaço mas se você lembra como era a sua vida, a ideia que eu quero trazer o espaço no bote salva-vidas? Não, tipo uma madeira. Era uma madeira, uma porta. Era uma porta. É que eu te falei, não como era a sua vida, como era a vida ao seu redor, as pessoas ao seu redor, quando o Titanic, quando esses filmes, na verdade, né? E o filme da vez é Titanic, foi lançado. Eu tava na 7ª série. Caramba. E todo mundo da sala assistiu esse filme umas 2 vezes. Não. Eu lembro que todo mundo falava desse filme. O tempo de filme não perde. O único filme que eu assisti 2 vezes com o Luiz, inclusive, foi O Senhor dos Anéis. E Cidade de Deus, que a gente assistiu 2 vezes. Foi. 2 filmaços. Né? Mas aí, Senhor dos Anéis e Cidade de Deus não vão entrar na nossa pauta. Não vai entrar não. Eu tô falando assim, que é um filme que eu não assistiria 2 vezes. Eu, de fato, assisti uma vez, não me identifiquei, não vou... Eu lembro que Titanic não é uma pauta, ele não é um filme, uma história em si, né, para jovens ou adolescentes, mas o que foi apresentado em tela transformou-se nisso por causa do casal, né, do par romântico da história, que é uma história drástica e triste. Trágica mesmo. Trágica, é essa a palavra que eu tava procurando, trágica. E... Ele inaugurou, acho que pra mim, a segunda onda de um filme, a segunda onda que eu vivi, né? De um filme criando uma mania, né? Toda uma cultura ao redor dele, impactando todo mundo. Era na escola, era na rua, todo mundo conversando. Não todo mundo à minha volta, né? Pra ficar bem claro isso. Uhum. E tinha uns documentários, eu lembro de assistir um documentário que passava na Band, que a Band passou, né, sobre o filme. E é um filme dirigido por James Cameron. E antes que alguém fale, sim, a gente não falou ainda... do Exterminador do Futuro 2, que pra mim e pra muitos... não, pô, se a gente for ficar... Exatamente. Ele foi um sucesso, mas o primeiro não foi tão bem sucedido assim. Mas pra mim, eu prefiro o primeiro. Pra 97, pra 99, aí sim vem um filmaço, que eu acho que vocês vão concordar, que é Matrix. Todo mundo concorda. O primeiro Matrix, ele transformou... E o terceiro? 99, Matrix. O primeiro, Eu me lembro, a gente Cleovan Carreira me mostrou o trailer desse filme. Foi? Eu me lembro como hoje. Lembra antigamente que a gente entrava no site da Apple pra ver os trailers? Lembra? Movie Trailer, lembra? Sim. Que era em QuickTime, a extensão, lembra? Sim. E Carreira me mostra esse QuickTime, filme. velho. O player do QuickTime, velho. Carreira me mostra esse filme e ele fala, rapaz, vamos assistir. Não é no cinema.
Meu Matrix, velho. cara. Rapaz, eu me Cara, lembro Matrix que foi um... foi uma coisa. Foi um dos primeiros filmes que... Tirou o até juízo. a cena... Tirou o cabeção, velho. Até, exemplo, aquela cena que Trinity sai correndo e chega no telefone público. É. E vem um caminhão e pá, e está aqueles caras. Eu não tava entendendo nada até aquele cara. Eu tava tentando entender o que estava acontecendo, É entendeu? um filmaço. Cara, e depois quando o tudo é revelado, velho, aí o um filme se filmaço. transforma muito foda. Ele muito ganhou foda. muitas tendências, E eu né? acho que É. a trilogia é toda bem sucedida. Sim, Eu mas os... Há controvérsias. tem muita gente que... Eu vou o te terceiro... falar, eu vou até te que- falar aqui rapidamente, de Volta pro Futuro que eu te falei, Matrix que eu te falei, Kill Bill. Não, é que o Bill não tem o que falar. Que o Bill é... Então, assim, eu acho que porque é difícil a gente emplacar o segundo filme quando o primeiro é muito foda. Não, com certeza. É muito Com certeza. difícil. Assim, é uma baita responsabilidade para o autor ele se arriscar a dar continuidade. Por exemplo, o Senhor dos Anéis da Vida. Que não só a mas- trilogia... Mas É, aí mas você tem Senhor dos Anéis- algumas coisas em comum Sim, mas com repara essas uma coisa. franquias. Ele tá Ele- falando de um filme de 2 horas e meia. Não mas o Senhor dos Anéis, ele tem uma particularidade que ele já era... Ele já foi pensado e pensado gravado em três e filmes. produzido como 3 filmes. Três Não- filmes. Não houve intervalo na Mas gravação. assim, é você listar alguma coisa que o cara fez errado, ou a escolha de um ator, a permanência Ah, ator. tá. Nada, não tem um ai pra falar. Mas, exemplo, já Matrix não. Matrix foi o sucesso do primeiro que deu continuidade ao segundo. Exatamente. Aí você tem, pra mim, particularmente, e pra tem mim- uma leve queda. É, Não porque tenho, não. você tem... claro, né? velho? Exemplo, porque- o primeiro foi feito... ele- O primeiro ele foi feito com uma certa quantidade de dinheiro bem menor. Fez o sucesso que fez. Aí o segundo, o que a produtora disse? Porra, conseguiu mais grana. O que fez certo no primeiro? Bullets Time! Então vamos botar Não, 10 cenas de Aí quando Bullets você Time. injeta muita grana, aí a coisa muda de figura, porque quem é o criativo não tem mais, exemplo, o controle total sobre a criação. Entendeu? Eu já penso você diferente. Um pouco, né? Reduz. Eu já penso diferente. Eu acho que o segundo já não tem o que revelar. Não tem. Não, Tem não alguns tem elementos Que a grande periféricos surpresa da história. A grande surpresa da inovação, daquele jeito de fazer cinema, vem no primeiro de Ó, fato. não, e não é só isso. Eu acho que o primeiro já se bastava. Se O concorda. primeiro já se bastava. E Entendeu, ele cara? cria várias tendências, né? Eu lembro de um filme, não tá listado aqui porque não foi um filme que teve relevância a ponto que Matrix teve. E foi lançado um ano depois, que tem Christian Bale também, né? Que é Equilibrium. Sim, Que aquele. eles tinham as arte marcial misturada com armas de Sim, fogo sim, e tal. E tinha os Bullets Time. Você ia na locadora. Você ia na locadora. O que é locadora, João? Locadora era um lugar que você alugava os filmes, né? Antigamente os filmes exatamente. eram em fitas. Em VHS. As fitas VHS. A gente chamava em agora. fitas cassete. Pergunta. Cassete não, Não, VHS. cassete não, VHS. Não, Cassete perdão, de áudio. VHS. Era uma fita formato maior, que você tinha um aparelhinho chamado videocassete. Isso. Né? 2, 3, 4, 6 E era um saco, porque você tinha que rebobinar a fita toda Ou quando pagava acabava. Isso. E fora quando o aparelho não mastigava a fita. E aí você tinha que pagar o filme, a locadora. Você lembra? Né? Vocês Lembra? lembram? Pergunta aqui, ó, de R$1 milhão. Valendo! Opa! Vocês lembram o último filme em VHS que vocês assistiram? Aí Clavão pega demais. Pesado. Eu lembro. Pesou, viu, velho? O último filme que eu assisti em VHS foi Pesou. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, em 2 Foi fitas. Foi. Se for pensar assim, cara. Não, eu o Carreira já tinha Blu-ray aí. Não, mas eu tenho ainda os VHS do Senhor dos Anéis. Eu tenho os Eu não 3. me lembro do Eu VHS, cara. Assim, não me lembro de ter comprado o VHS, por exemplo. Só que o problema é que eu tenho, mas não tenho mais aparelho. Aí você enfraquece a amizade. Mas já volta à moda. Sim, só voltando à Matrix. Sim. As animações, quem não assistiu, Animatrix, são sensacionais, viu? Massa. Assistam. E onde é que a gente encontra? Cara, aí vocês vão ter que procurar Blu-ray, vendo esse tipo de coisa. É muito... Agora, não sei quando é que vamos você encontrar, não. Então, Matrix foi um outro fenômeno. Pra mim, os anos 90, ele é mais recheado com esses filmes que impactaram o mundo à nossa volta. E um deles, que não é um filme de ação, até o que a gente marcou até agora aqui, a gente tem um drama. Não drama, não. A gente tem uma história de amor, mas é um filme que tem uma certa ação. Depois tem um filme de ação, assim, ficção científica, aparecendo 2 vezes o gênero. E o próximo, ele não é. E ele é um filme de suspense / terror, que também mexeu com todo mundo à minha volta, que eu lembro. Que é Filmaço. O Sexto Sentido. Filmaço. Dirigido por Shyamalan. Onde a gente assistiu Dead junto. People. Eu assisti junto com o Carreira. Foi. A gente assistiu junto também. Esse filme tem um fato em minha vida curioso,
Que é o Sim. seguinte. Você começou a ver pessoas mortas? Não, mas assim. Você pode ver pessoas mortas em fotos, né? Tipo, pessoas que já faleceram. Nessa. Ele te impressiona. Sim, ele é impressionante. Ele acho é que muito. Não, é uma ele boa legal, forma de dizer que ele é legal porque E eu me lembro é que a gente acabou o filme e não foi Luiz. E um dos maiores- quando a gente descobre que né, Luiz olhou pra mim, eu olhei pra Luiz. É, porque é um dos maiores plot twists, né? a construção do plot twist. E aí todo mundo agora vai assistir um filme dele e fica esperando, né? Porque o grande lance é esse. Ele é muito bem feito porque em momento algum É muito bem. te dá uma noção que o cara não tá ali. E por isso que ele tá aqui na nossa lista muito como relevante, porque ele marcou uma geração inteira. Marcou, e a partir e aí daí, sim- todo mundo vai assistir E filme aí esperando sim- isso acontecer. E aí sim houve o modismo. Sim, Como, como houver em outros filmes, né? E é um Todo mundo filme, procurar saber sobre a O religião. comportamento das pessoas, né? As pessoas não... Mas, assim, foi um filme muito pesado. E é- pesado, e assim, é- no sentido de... E é um filme que só é pra ser assistido uma vez, né? Não, você pode assistir outras vezes pra você Mas assistir, você- mas... eu acho que... Então, um bom você tempo perde quando assiste impacto, né? Você perde impacto. eu acho que no, Perde no- impacto. ele é muito presente. Ele é muito presente. As cenas do Dá filme um programa só de filmes de Shyamalan. Então, os anos 90 podem ser marcados por Tá faltando... Shyamalan, os irmãos na época, que são as irmãs irmãos da Green. Wachowski, Não, Saúde às irmãs. sim, e porque eles Quentin Tarantino. Sim. Tanto que um filme dele é traz Pulp Fiction. Pulp Fiction, exatamente. Que Bom, galera, é isso aí. Tá chegando mais o final de mais um programa, né? Então o Luiz vai botar aí nossos canais, YouTube, o Spotify, 3 teras, só digitar lá que você acha, o nosso Instagram e agora o TikTok, @3teras.oficial, né? Se você gostou desse programa, se você tá curtindo, né? se você quer... A nossa volta, se inscreve aí, Se curta, você quer compartilha. que a gente fale minuciosamente sobre a década de 90 ou a década de 80, em especial a década de 90, comente também, sugira, e a gente podemos fazer um programa sobre a década de 90, como foi viver a década de 90, as músicas, Eu não vou esportes, fazer. TV. É. Então você não vem nesse dia. Porque foi a década que marcou a gente, de fato. Foi? Foi. Te marcou? Como um boi na novela O Rei do Gado. Foi? Pode poder gravar. O que me marcou foi que depois de muito tempo, quando eu vi aquele show da Xuxa com aquela galera cantando O Homem do Pinto Grande em inglês, ninguém sabia. Short dick man. Rapaz, eu tava vendo outro dia short uns cortes do que se passa. Eu tava vendo outro dia uns cortes pra trás no programa Show da Chuva. Minha amiga, que ele não é pra criança, não. Velho. Se você for criança nessa época. Nenhum programa era, velho. Não, mas Cara, o da é por isso Xuxa que, específico, não cara, lembro. nós fomos Bem, forjados, fomos forjados teve para qualquer coisa no mundo. Uma cara. banda infantil com Mas aquelas... agora não, a gente vai falar agora. Se eu falar com essa galera nova. Não, se a gente for entrar aqui, a gente vai entrar na pauta. Mas só pra dar um gostinho pras pessoas. Pro próximo. O mundo lá dos possíveis programas futuros. Você tinha um programa da Angélica, cuja música carro-chefe dela é uma versão de uma música francesa, e ela falava sobre como satisfazer a si mesma durante o banho pensando em uma certa pessoa, num certo paquera. É isso. E eu vou de táxi. E Anos é uma 90. música sobre masturbanho. Masturbanho é ótimo. E Eu falei pra vocês, se você é menor que 16, Masturbanho é. saia daqui. vou de táxi. É. E Xuxa tinha teve uma música também, cantada por crianças na época, que o menino chegava pra ela, tem esse quadro no YouTube, inclusive, que o menino chegava pra ela cantando e falava: Xuxa, você é a razão do meu banho demorado. Diabo. Tô dizendo a Cara, você. os anos 90 forjou a gente. Excelente. Pode ter um apocalipse agora, zumbi, que os únicos que vão sobreviver são a galera que foi criada naquela época. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Certo? É isso aí. E você falando sobre não assistir Chaves. Pois é. Chaves é inocente.